Um dos grandes anseios da humanidade é a autonomia. Não depender de nada nem de ninguém. Não precisar dar contas de si mesmo, dos seus atos, de suas vontades a ninguém. Todos nós ansiamos por um dia em nossa vida em que não precisaremos prestar contas a ninguém, depender de ninguém, ser capaz de nos manter por nós mesmos sem precisar de ninguém. A doutrina da soberania de Deus, especialmente como declarada no livro de Isaías, abala nos alicerces esse nosso desejo e sonho por autonomia. Descobrimos que não somos autônomos, nunca fomos e nunca seremos. Quando tomamos conhecimento da soberania de Deus, que está em suas mãos, o permitir tanto o bem como o mal, 3 reações são possíveis. Uma delas é a indiferença, como se essa doutrina não tivesse nada a ver com nossas vidas. Sim, Deus é soberano, e daí? E continuar vivendo a vida sem nenhum pensamento ou nenhuma implicação desta verdade. As outras 2 reações são explicitadas no texto de Isaías 45, 8 a 13, que é a continuação do nosso estudo, inclusive a continuação de uma profecia na qual Deus manifestou claramente seu controle soberano sobre tudo o que ocorre, inclusive sobre o bem e o mal. Nós tratamos desse texto pela manhã, que foi o 45, 1 a 7, e agora vamos observar as reações que se tem e qual é a destas, a reação adequada diante da doutrina da soberania de Deus, não só a doutrina, mas o fato de que Deus é soberano. Vamos ler Isaías 45, 8 a 13. Isaías 45, 8 a 13 diz: Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Grandioso Deus, Senhor eterno, soberano, sábio e amoroso, na Tua presença agora, clamamos por discernimento para a compreensão e aceitação da Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Diante do fato de que Deus é soberano, que Ele governa tanto o bem como o mal, que Ele tem controle tanto o bem como o mal, como Ele disse no versículo 7 desse capítulo, Ele forma a luz e Ele cria as trevas, Ele faz a paz e Ele cria o mal, Ele faz todas as coisas. Qual deveria ser nossa reação? Duas reações são possíveis. A primeira delas é uma submissão confiante, que clama a Deus. Isso é notado no versículo 8. Vamos sempre lembrar que Isaías aqui está profetizando para as pessoas do seu tempo, anunciando o juízo de Deus que viria, mas também está dirigindo especialmente estas profecias da segunda parte do seu livro para uma geração que estaria já recebendo o juízo disciplinador de Deus, que estaria no exílio na Babilônia. E nesta parte, ele está falando de Deus levantando Ciro, imperador persa, para trazer a libertação e a restauração daquele povo. Nesta segunda parte do livro, que começou no capítulo 40, esse texto está na terceira sessão desta segunda parte. A primeira sessão foi de capítulo 40, os versos 1 até capítulo 42, verso 17. A segunda sessão, capítulo 42, 18 até capítulo 44, 23. E essa sessão agora começou no capítulo 44, verso 24, e vai até o 48, 22. As duas primeiras sessões, o final é marcado por um cântico. Então nós sabemos que aquela sessão concluiu ali porque Isaías compôs um cântico, um poema cantado e colocou ali. Nessa daqui nós vamos ter uma frase que vai marcar estas outras partes do livro, que para o perverso não há paz. O verso 8 que nós temos aqui nesta parte dessa terceira sessão, é uma oração em forma de um poema, que traz duas imagens que suplicam a salvação de Deus, e tem uma frase final que garante que Deus realiza esta salvação, por Ele ser o Criador de todas as coisas. Os versos 9 e 10, nós também temos duas imagens, que aí já tratando de uma outra reação à soberania de Deus. Um vaso diante do oleiro, uma peça de cerâmica feita por um oleiro diante do oleiro, e um filho diante do seu pai e da sua mãe, fazendo certos questionamentos. E nesta parte nós temos o uso da forma literária chamada ai, ou ais, que eram formas literárias poéticas para anunciar juízo, proclamar tristeza ou mesmo declarar alguma desgraça, alguma maldição para as pessoas. Então no verso 8, nós temos uma súplica, um pedido de salvação a Deus. Terminando então a parte anterior com aquela declaração de Deus, de que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o que cria a luz e as trevas, a paz e o mal. Então nós temos uma oração, um poema então, ou uma oração em forma de poema. É como se o autor aqui dissesse, já que Deus é o Criador de tudo, já que Ele tanto permite o bem e o mal, já que Ele então cria as condições de paz e de prosperidade, e as condições que são problemáticas, que são desconfortáveis, já que Ele envia a bênção e também a maldição, só me resta uma coisa: clamar que Ele faça chover bênçãos, que Ele faça chover a salvação, porque tudo depende dEle. Ele é o soberano sobre tudo. Então a minha única reação é me prostrar diante de Deus soberano, pedir que Ele tenha misericórdia, e já que Ele então tem o controle sobre a paz e a desgraça, sobre a luz e as trevas, que Ele envie a luz,
que Ele envie a paz, que Ele afaste a desgraça, que Ele afaste as trevas. Já que Ele é o Criador de todas as coisas, então só me resta clamar a Ele, pedir a Ele. E é isso que faz. Destilai, ó céus. A primeira imagem que ele utiliza é da justiça chovendo do céu. É como se Deus, então, fizesse a justiça chover do céu, como se a justiça fosse uma chuva abundante. Então ele clama que os céus chovam desde as alturas a justiça, que as nuvens, então, carregadas de justiça, possam destilar, possam cair sobre a terra. E a segunda imagem é da terra recebendo essa chuva e reagindo e brotando. Então, e que a terra se abra e que ela possa produzir a salvação e juntamente com ela a justiça possa brotar. Então, o autor aqui está dizendo, nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas, que é soberano sobre tudo. Então, nossa reação deve ser de uma submissão confiante a esse Deus que clama, que pede. Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que faz a paz e a desgraça. O Senhor é aquele que faz a luz e as trevas. Então, que o Senhor faça com que os céus chovam justiça e que a terra receba esta justiça e reaja, fazendo produzir, fazendo crescer a salvação, fazendo a retidão se espalhar sobre a terra. Céus e terra aqui funcionam como figura de linguagem, a figura de linguagem inclusiva chamada merisma, que é aquele artifício retórico que você utiliza duas palavras que compõem um todo para tudo, né? Por exemplo, ao invés de você dizer a pessoa procurou em todo lugar, você diz a pessoa procurou de cima a baixo. Então de cima a baixo quer dizer o quê? Em todo canto. Então a ideia aqui, muito usada nas Escrituras, apareceu várias vezes já nesse capítulo, por exemplo, do leste ao oeste, os céus e a terra, e aqui novamente céus e terra. Então o autor está dizendo que a justiça de Deus, que a salvação de Deus, que a retidão de Deus possa preencher o mundo todo. E só existe alguém que pode fazer isso. É o Deus capaz de criar a luz e as trevas, formar a paz e a guerra, trazer a bênção e a maldição. Só existe essa pessoa capaz de fazer isso. Então nós vamos clamar a esse Deus. Por Ele ser o Criador de tudo, Ele pode ordenar a sua criação que seja transformada, que produza esse estado de restauração e de salvação. A reação adequada à soberania de Deus é esta submissão, que reconhece, realmente Deus é soberano. Que tanto o que é confortável como o que é desconfortável, que tanto o prazer como a dor, que tanto a graça como a desgraça, tudo vem das mãos dele. Que ele faz tudo. Então, já que ele faz tudo, só me resta curvar-me diante dele, reconhecer este Deus, aceitar sua soberania, confiar em seu poder, acreditar em sua sabedoria e clamar que a sua salvação se manifeste. Que a sua salvação se manifeste individualmente em minha vida e que a sua salvação se manifeste em toda a terra. O povo de Israel, lembre-se, estava no exílio ou estaria no exílio. Por estas profecias foram destinadas a este povo, experimentando as trevas do exílio, experimentando o mal do exílio, da opressão. Mas eles deveriam estar cientes de que só tinha uma pessoa com controle sobre isso. E essa pessoa era quem? Deus. Então,
eles deveriam clamar e pedir que Deus trouxesse a luz da restauração para a sua terra, que Deus trouxesse a paz da prosperidade, deles voltarem, serem restaurados como povo, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Quando passamos por momentos de dificuldade, momentos de desgraça na vida, momentos de mal, quando o mal nos acomete na forma de doença, na forma de perdas, na forma de tragédias, essa deve ser a nossa reação. O reconhecimento de que tudo provém das mãos de Deus. O reconhecimento de que tudo acontece dentro do seu plano, dentro do seu controle, por permissão dele. O reconhecimento daquilo que Jesus mencionou, que um pardal, que é o pássaro, a ave menos valiosa que existe. Nunca vi ninguém criando pardais, né? Não há necessidade. Tem aí, né, lá em casa eu tenho a vontade que eles vão embora, né? Mas eles não vão. Tem aos montes. Então Jesus usou o pardal, essa ave tão desvalorizada, e ele disse, você vende pardal aí, na época dele se vendia, por 2, 3 centavos, de tão desvalorizado que é. Mas essa ave desvalorizada, nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. Você imaginou isso? Quantos pardais existem no mundo? E nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. E Jesus acrescenta, esse Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça. Então esse Deus tem o controle de tudo. E tem o controle, inclusive, das tristezas que ocorrem em nossa vida, dos problemas, das lutas, dos desafios, das perdas. Ele tem o controle de tudo. Nada o pega de surpresa. Nada impede ou atrapalha o seu plano. Diante de um Deus assim, quando você for pego, tolhido pelo mal, pelas tragédias, pelos problemas, lembre-se, a reação adequada é clamar, confiar nesse Deus soberano, saber, Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, inclusive essa doença que eu tenho, ela veio de tuas mãos, eu não entendo porquê, mas ela veio, inclusive essa tristeza que eu estou passando, foi permitida por ti, não entendo porquê, mas foi. Inclusive essas tragédias que eu experimento, vieram de tuas mãos. Então se elas vieram de tuas mãos, Deus, só existe uma pessoa capaz de tirá-las. Só existe uma pessoa capaz de curá-las. Só existe uma pessoa capaz de afastá-las. É o próprio Senhor. Então eu clamo ao Senhor. Eu peço ao Senhor. Essa é a reação adequada. Quando tomamos conhecimento, quando tomamos ciência da soberania de Deus, soberania absoluta de Deus, sobre tudo o que ocorre, quer nós consideremos bom, quer nós consideremos ruim, veio das mãos de Deus, e só Ele pode restaurar, só Ele pode curar, só Ele pode dar a paz, só Ele pode fazer justiça, só Ele pode trazer a retidão, só Ele pode operar a restauração, só Ele pode operar a salvação. Então clame a Deus. Essa é a primeira reação, uma submissão confiante que clama a Deus. A segunda reação, Isaías gasta mais tempo nela, é o questionamento acusador. Como é? Deus manda o bem e manda o mal? Que Deus é esse? Eu que não quero um Deus desse para a minha vida. Como é que Ele faz isso? Como Ele é capaz de fazer um negócio desse? Como é que Ele é capaz de permitir doença? Como é que Ele é capaz de permitir tragédia? Que Deus é esse? Esse é o questionamento
acusador. E Isaías elabora também com duas ilustrações. A primeira de um oleiro. Então o oleiro está lá na sua olaria, certo? Fazendo suas peças de cerâmica, seus vasos. E aí nós temos dois ais, né? Que é aquela forma literária que apresenta uma tristeza. No caso aqui ela está apresentando uma maldição. É como se dissesse, maldito é aquele que contende com o seu Criador. A palavra contender tem vários sentidos nas Escrituras. De brigar, disputar, como os pastores que brigavam lá em Gênesis pelo poço que Isaac havia cavado. Tem de reclamar, questionar, se queixar, como o povo de Israel que contendeu com Moisés por causa da falta d'água. E tem o de acusar, fazer uma acusação. Aparece inclusive em Isaías 58 e Oséias 4:4. A ideia aqui é de acusar Deus. O Senhor não tem o direito de fazer isso. Quem o Senhor pensa que é? Para permitir isso na minha vida? Para estragar a minha vida? Para deixar tristeza na minha vida? Para criar divisão na minha família? Para permitir que a doença venha sobre mim? Eu não aceito isso. O Senhor não pode fazer isso. Essa é a ideia aqui de contender. Ai daquele, maldito aquele que contende, que acusa o seu Criador. E aí vem as ilustrações. E as ilustrações mostram o absurdo da situação. Será que o oleiro, ou a peça, melhor dizendo, lá o barro, que está sendo usado pelo oleiro. Então, imagine aí, um oleiro, não sei quantos já estiveram nesse tipo de olaria que faz peças, né? Eu já tive o privilégio de estar numa em que o oleiro trabalhava numa mesa, né? Em que ele fazia circular com o pé e ele pegava ali um monte de barro molhado e ele ia modelando aqui. Aí, a ideia é, pense nesse monte de barro, chegando, por que você pensa que está fazendo comigo? Quem lhe deu o direito de fazer de mim, um monte de barro, essa peça, esse vaso? Essa é a ilustração que Isaías traz. Imagine aí um monte de barro, e ele mesmo diz, um monte de barro, um caco de barro, um pedaço de barro, entre outros barros, entre outros pedaços de barro, dizendo para o oleiro, que direito você tem de me pegar para fazer um vaso, ou para fazer uma panela, ou para fazer um prato, ou para fazer uma tigela? Que direito você tem de escolher para mim um monte de barro o que eu vou ser? Você imagina uma porção de barro dizendo isso para o oleiro? Vocês imaginam isso? Isso é o quê? Absurdo! Absurdo! E aí tem a segunda questionamento. Olha, você está fazendo mal feito. A peça que você está fazendo não tem alça. Já imaginou? O oleiro está lá, uma tigela, e a tigela diz, ei, está mal feito aqui, ó, aqui ficou com defeito. Imagina isso? Isso é absurdo. Absurdo. Não faz isso. Dentro de sua esfera de ação, dentro, melhor dizendo, daquela esfera de ação, daquela esfera, lembra, é uma ilustração, o oleiro é soberano, concorda? Se desse vaso, ele quer fazer uma tigela, ele faz. Se ele quer fazer uma tigela grande, ele faz. Se ele quiser fazer uma tigela pequena, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso para flores, ele faz. Se ele quer fazer uma panela, ele faz. Quem é que escolhe o destino daquele barro? Quem é que escolhe? O oleiro. Não é o barro. É o oleiro. E se ele quiser fazer mais comprida, mais curto, mais largo, mais estreito, quem é que decide isso? O oleiro. Então, ao apresentar essa ilustração, Isaías está dizendo, pense no absurdo disso. De um monte de barro, que é barro entre outro monte de barro, ficar questionando o oleiro
Porque fez desse jeito, não fez daquele, deveria ter feito assim, deveria ter feito arredondado, mas fez quadrado, não gosto assim, eu gostaria de ser redondo, mas ele me fez... Não, diz, não tem cabimento. E a segunda ilustração é do filho. Né? E essa aqui é bem absurda nesse sentido, de um filho chegar para o pai e dizer, por que o senhor me fez? Qual é a resposta de um pai para um filho que chega com essa pergunta? Por que o senhor me fez? Eu não queria ter nascido. Por que o senhor me fez? Ou por que me fez assim? Eu queria ter olhos azuis. Por que o senhor me fez aí com olhos sem ser azuis? Eu queria ser mais alto, mais magro, mais e tantas outras coisas. O que um pai ou uma mãe pode dizer? A resposta que um pai ou uma mãe pode dizer com um filho que chega com esse tipo de... que é absurdo, concorda comigo? Chega, vai fazer o quê? Sim, eu lhe fiz, meu filho, e aí? Está com raiva, é problema seu. Não tem mais como retornar. Não tem mais como voltar no tempo para eu não lhe fazer mais, acabou. Mas o que eu diria, e que para mim é o que o texto, lembra, é apenas uma ilustração para chegar a um outro ponto, mas só para fazer uma aplicação é o seguinte, olha, eu conquistei o direito de lhe fazer quando eu casei com sua mãe. Ponto. Acabou. Ao casar com sua mãe, eu ganhei o direito de lhe fazer. E lhe fiz. Quanto a isso, eu não devo contas a você. Quanto a isso. Agora note que aqui não está falando de uma soberania absoluta do pai, nem da mãe. Mas está falando nesse aspecto de gerar filhos. Pode um filho escolher nascer ou não nascer? Tem como? Então o questionamento já se mostra absurdo. Absurdo. Porque ele não existe. A vida dele dependeu do pai e da mãe. Ao fazer isso, Deus está querendo mostrar quão absurdo são os nossos questionamentos nessa área para com Ele. Um filho que chegasse para o pai ou para a mãe e dissesse, vocês não têm o direito de me fazer. Vocês não têm o direito de me gerar. Ou dizer para a mãe, você não tem o direito de me dar a luz. E daí? Ou vocês não têm o direito de me fazer desse jeito. Vocês não têm o direito de me fazer com o sexo que eu nasci. Ora, são questionamentos absurdos, insensatos. Está feito. Ponto. Você pode aceitar, não aceitar, ficar com raiva, ficar magoado, ficar revoltado. Mas pode mudar a situação? Não pode. A partir daí, então, Deus vai aplicar as ilustrações. O ponto entre as duas imagens é que o tipo de questionamento é absurdo. O tipo de questionamento é inapropriado. O tipo de questionamento é inaceitável. Tanto o oleiro, na sua esfera, naquela esfera de ação, tem o direito de fazer com o barro o que ele quiser, como um casal, um homem e uma mulher, tem o direito de gerar os filhos que eles quiserem e quando quiserem, dentro das possibilidades da genética, da saúde, mas é um direito que eles têm. Não compete aos filhos que ainda nem nasceram questionar isso. Então as duas imagens trazem esse ponto aqui do absurdo do questionamento. De questionar a autoridade de um oleiro ou de pai e mãe quanto à geração de filhos. Essa autoridade é inquestionável. Eles têm. E é inútil o questionamento. Por que é inútil? Então você vai chegar para o seu pai e para a sua mãe e dizer, olha,
Vocês erraram quando me geraram. E o pai e a mãe vai dizer o quê? Ei, meu filho, como é que a gente resolve isso? E como é que resolve? Como é que resolve? Resolve? Não resolve. Estão entendendo o absurdo do questionamento? Você pode achar ruim, porque meu pai e minha mãe então me geraram e minha mãe me deu a luz. Você pode achar isso ruim. Mas, e daí? E daí? Você está feito. Tem certas coisas que a gente aceita. Ponto. Acabou. Talvez você diga, não, mas eu preferia ter um outro pai. É um absurdo. Porque se fosse um outro pai, não seria você. Estão entendendo isso? Se fosse um outro homem que tivesse casado com sua mãe e gerado, não seria você, seria uma outra pessoa, seria uma outra genética. Outra, não, mas eu queria ter uma outra mãe. Também, não seria você. Então, estes questionamentos são absurdos e pecaminosos. Porque quem foi que escolheu seu pai e sua mãe? Você não foi, está claro. Quem foi? Deus. Ponto. Acabou. Aceite, com submissão alegre, o que Deus fez. E aceite o que Ele fez. Talvez, não, mas eu gostaria de ter nascido em outro tempo. Não seria você novamente. Seria uma outra pessoa, mas não seria você. Em outro lugar. Mas você não tem esse poder de escolha. Aceite. Agora, volto a dizer, são ilustrações para apontar uma verdade maior. Qual é a verdade? De que não devemos questionar os planos de Deus. Depois de apresentar as ilustrações, dizendo maldito aquele que faz esse tipo de coisa, maldito aquele que faz esse tipo de questionamento, aí Deus diz, e vocês? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Vocês agora estão questionando os meus planos futuros? Vocês agora estão querendo me dizer como é que eu devo criar os meus filhos? Como é que eu devo dirigir a obra das minhas mãos? Aqui estava sendo questionado o projeto de Deus. E você pode perguntar, e o que isso tem a ver com o que estava sendo dito até agora? Vamos recordar. Deus estava prometendo a restauração para o seu povo, certo? Só que essa restauração viria através de um ungido de Deus, certo? Só que esse ungido de Deus não era um descendente de Davi. Era um rei pagão. Um rei que nem Deus conhecia. E talvez o povo diga, e como é isso? Quer dizer que não é um descendente de Davi, não, conforme estava prometido, que vai nos restaurar? É um outro rei gentil? Se é um outro rei gentil, então a gente ainda vai continuar oprimido. A gente vai voltar para a nossa terra, mas nós não vamos ter o nosso governo. Que história é essa, Deus? Que ao invés de mandar o ungido da descendência de Davi, como o Senhor prometeu, mandar agora um rei pagão. Muito provavelmente os questionamentos eram desse tipo. Deus, eu acho que esse plano aí não foi bem feito, não. A gente vai continuar na escravidão, só que na nossa terra. A gente vai continuar dominado por um outro povo. Cadê o descendente de Davi? E as tuas promessas? Aí Deus já começa respondendo, eu sou o Senhor. Então antes de me questionar, é como se Deus dissesse, lembra de quem eu sou? Lembra de quem eu sou? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu também sou o Santo de Israel. E lembra, o Santo de Israel fala daquele que é supremo.
daquele que é inigualável, daquele que é transcendente, daquele que está acima de tudo e de todos. Então lembre bem quem vocês estão questionando, é como se Deus dissesse. Vocês estão questionando o eu sou, o Senhor. Vocês estão questionando aquele que é supremo, aquele que é transcendente, aquele que está acima de tudo e de todos. E vocês estão questionando aquele que formou vocês, aquele que criou vocês. E aí a gente volta para as duas ilustrações, a do oleiro e a dos pais. Então vocês estão fazendo a mesma coisa que um monte de barro estaria fazendo para o oleiro. Por que o senhor está fazendo desse jeito? Por que o senhor decidiu nos restaurar desse jeito? Por que o senhor está fazendo dessa maneira? Isso não é certo, não. O senhor não tem o direito de fazer isso, não. Deus está dizendo, eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Santo de Israel. Fui eu que criei vocês. E agora, vocês estão querendo me questionar quanto aos meus planos futuros? Estão querendo me dizer o que eu devo fazer com os meus filhos? O que eu devo fazer com aquilo que eu mesmo formei? Novamente, Deus está mostrando o absurdo da situação. O apóstolo Paulo vai citar esse texto lá em Romanos 9, 19 a 21. Quando trata exatamente dos planos de Deus para o povo de Israel, só que numa outra etapa do plano. De como Deus, agora 700 e tantos anos depois de Isaías, 500 e tantos anos depois do exílio, Deus vai trazer, está trazendo uma nova disciplina, julgamento disciplinar sobre o povo de Israel, que foi deixar aquele povo temporariamente de lado do seu plano e levantar a igreja para ser a proclamadora do seu reino aqui. Mas Deus vai voltar a tratar com Israel. O apóstolo Paulo está apresentando, então, essa nova etapa desse juízo disciplinar de Deus. E se levantaram, então, questionamentos, certo? Mas por que ele faz assim? Por que ele está salvando os gentios e não está salvando os judeus agora? Aí antes o apóstolo tinha dito, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser e Ele endurece quem lhe apraz. Ele disse no verso 18. Entende? A misericórdia, para ser misericórdia, ela tem que ser livre. Porque se você chega para mim, me pega no gogó aqui, diz, você tem que ter misericórdia de mim. Isso é misericórdia que eu vou ter? Não, deixou de ser misericórdia. Eu estou sendo forçado a fazer um bem para você. Misericórdia por natureza não é forçada. A pessoa se compadece e faz, porque o outro não tem merecimento. Então Deus diz, Deus é livre em sua misericórdia. Ele quis salvar você e não quis salvar seu vizinho. Porque a misericórdia é um exercício da liberdade de Deus. Aí Deus diz, ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Deus não está obrigado a ter misericórdia de ninguém. Ele é livre na sua misericórdia. Ele é soberano. Aí depois de afirmar isso, Paulo diz, tu porém me dirás, verso 19, de que se queixa ele ainda? Pois ninguém jamais resistiu à sua vontade. Então esse é um questionamento que pode ser feito. Ah, se é assim, de que ele se queixa? Ninguém pode resistir à vontade dele. Aí Paulo responde, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Discutir aqui no sentido de contender, aquele mesmo de Isaías. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Esse texto veio na minha mente como um tapa. Eu ainda na minha adolescência, estudando as Escrituras, e tendo contato com um pastor muito estudioso também,
que me apresentou a doutrina da eleição. E aí, quando me apresentou, ele foi um choque. Isso está errado. Isso é injustiça. Como é que Deus elege um e outros não? Que absurdo. E aí comecei sempre questionava, até que um dia acho que ele perdeu a calma. A cena até hoje vem na minha mente, era num estudo bíblico, numa casa, à noite, num dia da semana, e eu questionei de novo. Ele simplesmente abriu aqui e leu da seguinte maneira: quem és tu, ó Almir, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Foi a última vez que eu questionei. Eu não entendi. Até aquele ponto eu ainda continuei sem entender. Mas matou. Deus é soberano. Se Ele quis salvar uns e não salvar outros, o que eu posso fazer a não ser me submeter e agradecer? Porque por pura graça dele, eu fui um dos escolhidos. Essa é a reação. Não é ficar questionando. Não, mas não pode. Quem ele pensa que é? Para salvar aquele e não salvar aquela? Quem ele está pensando que é? Aí você imagina Deus se virando para quem você pensa que é para estar me questionando. É isso que tanto Isaías como Paulo estão dizendo. Não temos o direito de fazer esse tipo de questionamento com Deus. Não temos o direito de dizer para ele: não, isso aí que o senhor fez foi muito errado. Não era desse jeito não. Que direito o senhor tem de permitir que isso aconteça na minha vida? Que direito o senhor tem de permitir que essa dor tão grande esteja no meu coração? Isso aí o senhor não pode fazer, não. Quem somos nós para fazer esse tipo de questionamento? Quem somos nós para dizer isso para Deus? Ou para dar ordens para Ele? Faça desse jeito, não faça daquele outro, faça daquele outro lá. Esta palavra aqui, voltando a Isaías, ela é uma repreensão em primeiro lugar. Deus está dizendo: se meta com o que você pode cuidar. Falar dos meus planos não é da tua responsabilidade. Não é da tua conta. Em outras palavras, Deus está dizendo isso. Faça aquilo que é seu dever fazer. Se preocupe com aquilo que é sua responsabilidade. Esse negócio de dirigir o mundo, de dirigir a vida, não é para você não. É para mim, porque fui eu que criei. É para mim, porque eu que sou o soberano. Você cuide daquilo que é sua responsabilidade. E Miqueias 6:8 vai nos dar um resumo disso. Andar humildemente diante de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, uma palavra de repreensão. Quando você se achar que sua vida, naquilo que está fora do seu alcance, meu pai deveria ter sido outro, minha vida não deveria ser aqui, deveria ser em outro canto, deveria ter acontecido isso, Deus devia ter feito desse jeito, Deus devia ter feito daquele outro, não sei porque que Ele permitiu isso, não sei porque que Ele permitiu aquilo. Lembre de Deus falando para você: quem é você? Quem é você para estar dando palpite nos meus planos? Para estar dizendo que deveria ser assim, não deveria ser assado, que deveria ser... Quem é você? Trate daquilo que é sua responsabilidade. De andar humildemente diante de mim. De me obedecer. De aceitar a minha vontade. E andar humildemente diante de mim. Mas também, irmãos, é uma palavra de conforto. Eu não tenho que me preocupar com isso. Tem alguém competente que cuida disso. Eu não tenho que estar procurando explicações para os grandes problemas do mundo. Nem tentar resolver os grandes problemas. Nem os grandes problemas da minha vida eu não consigo, dirá os do mundo, né? Eu posso descansar
no Deus que é soberano. E como diz aquele cântico, né? O teu trabalho é descansar em mim. Podemos descansar nas mãos de Deus. Aquelas tragédias, tristezas que aconteceram em sua vida, que extrapolaram o seu controle, que você não pôde impedir, que você não pôde fazer nada. Pare de questionar Deus. Pare. É um exercício fútil, inútil. Pare de querer saber o porquê, até porque se você souber o porquê, vai desfazer a tragédia? Vai? Não vai. Descanse na soberania sábia, justa e amorosa do nosso Deus. Descanse nisso. Pare de ficar questionando Deus, implicando com Deus, contendendo com Deus. Por quê? Ele diz: eu fiz a terra. Fui eu que fiz a terra. Eu que criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Nesses versículos, o 12 e o 13, nós temos aí 3 frases que começam com um eu bem enfático, né? Eu fiz a terra. Eu fiz a terra. Eu, com as minhas mãos, criei os céus e os estendi, tudo que está nele. E eu, na minha justiça, suscitei a Ciro em todos os seus caminhos, e todos os seus caminhos endireitarei, para que ele edifique as minhas cidades, liberte os exilados, não por qualquer pagamento que os exilados possam dar a ele, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus soberano. Soberano sobre a terra. Ele criou a terra. Ele criou os homens dentro da terra. Foi ele que criou. Ele criou os céus. E criou tudo que está nos céus. E ele é o soberano sobre a história. É ele que dirige a história. É ele que levanta um rei chamado Ciro. É ele quem dirige Ciro, vai na frente dele preparando os caminhos. É ele quem dirige, inclusive, este rei Ciro, para que mande os exilados de volta, para que reedifique a cidade de Jerusalém. É ele quem faz isso. A ideia desses 2 versos é: vocês não têm o direito de me questionar, porque fui eu que criei a terra e criei vocês. Fui eu que criei o céu e tudo que está lá. E sou eu que dirijo a história. Então vocês não têm o direito de me questionar. Esses questionamentos acusadores são pecaminosos. Trazem maldição, como diz aqui no texto. Algumas vezes as pessoas questionam Deus. Não seria melhor Deus ter salvado todo mundo, ao invés de deixar pessoas irem para o inferno? Ou ainda, não seria melhor Ele nem ter deixado o pecado entrar no mundo? Ou ainda, não seria melhor Ele nem ter criado? Para criar e depois a gente ter tanto problema, tanta desgraça? E a resposta é: quem somos nós para fazermos esse tipo de questionamento? Devemos deixar de lado esses nossos arrazoados e nos submeter à soberania sábia e amorosa de Deus, também na vida individual. Nós somos até especialistas em dizer isso quando alguma coisa sai errado. Seria melhor se eu tivesse feito assim. E mais ainda, quando é para acusar outros. Concorda comigo? Olha, você devia ter feito desse jeito. Seria melhor se você tivesse feito desse jeito. Ou seria melhor que tivesse tomado aquela decisão.
Eu poderia dar muitos exemplos. Talvez alguns de vocês estivessem pensando, rapaz, será que se eu tivesse casado com fulano ou com fulano, ao invés de Beltrano ou Cicrana, será? Eu acho que seria melhor. Ou se ao invés de ter tido esse filho, tivesse tido um outro, ou uma filha, ou se tivesse tido 2 filhos, tivesse tido 3, ou ao invés de ter tido 4, tivesse tido 1, será que eu acho que seria melhor? Ou se ao invés de ter aceito esse emprego, tivesse aceito aquele outro, eu acho que seria melhor. Ou se ao invés de morar nessa cidade, eu morasse naquela, será que seria? Eu acho que seria melhor. Eu vou dar um exemplo pequenininho, porque para mim esses exemplos são grandes, viu? Mexe com a vida toda. Suponha você numa viagem de carro com sua família e chega numa bifurcação e você descobre que seja pegando à esquerda, seja pegando à direita, você vai chegar no mesmo lugar. E você fica na dúvida e resolve pegar à direita. E lá no meio do caminho o pneu do carro fura. Qual é o pensamento? Rapaz, seria melhor ter pego à esquerda. Se tivesse pego à esquerda, se tiver alguém acompanhando no carro, aí é que, tá vendo? Se fosse naquele outro lugar que eu dei a ideia, seria melhor, tal. A minha pergunta é, você tem certeza que seria melhor? Você pode garantir, eu estou usando um exemplo simples, viu? Um exemplo simplíssimo. De uma viagem, se ao invés de pegar esse caminho, pegar aquele outro, só isso. Você pode garantir que seria melhor mesmo? Tem condições disso? Alguém tem condições de garantir isso? Não tem, irmãos. Nossa vida é feita de tantas contingências, de tantos detalhes que afetam, que você não pode garantir que teria sido melhor. Talvez o pneu do carro não furasse, mas houvesse uma batida, um caminhão entrasse na sua vila e pegasse. Talvez vocês parassem num local e comessem uma comida que alguém passasse mal. Talvez até chegasse mais cedo do que naquele outro caminho, mas exatamente porque chegou mais cedo, se meteu a fazer alguma coisa e houve um desastre. Vocês estão entendendo? É só uma ilustração. Nenhum de nós tem como garantir que seria melhor. Nenhum de nós tem como garantir que seria melhor. Eu vou repetir. Nenhum de nós tem como garantir seria melhor. Em todas as nossas vidas, nós tivemos momentos de encruzilhadas, não tivemos? Fazer esse curso ou fazer aquele outro. Ir trabalhar nesse lugar ou ir trabalhar naquele outro. Mudar daqui ou ficar aqui. Sair desse emprego ou ficar nesse emprego. Não tem como fugir disso na vida. Se você não tivesse decidido nada, você nem aqui estaria hoje. Essa é a verdade. Nós estamos tomando decisões. Essas decisões acarretam resultados agradáveis e resultados desagradáveis. Concorda? Agradáveis e desagradáveis. Agora, ficar num exercício. Aquela vez que eu decidi isso e aconteceu aquilo. Olha, se ao invés de ter decidido isso, eu tivesse decidido aquilo outro, eu acho que minha vida seria melhor. É inútil. Primeiro, porque não dá para voltar. E segundo, porque você não tem como garantir que seria melhor. Você não tem. Nem eu e nem ninguém. Mas há um segundo fator aqui. E aqui agora eu vou trazer Deus para o exemplo. Você acredita que Deus é absolutamente soberano sobre tudo? Acredita? Inclusive sobre suas decisões? Acredita nisso? Acredita? Que você só decidiu o que você decidiu porque Deus lhe dirigiu a isso? Acredita nisso?
Quando você diz, então, se você acredita nisso, mas se ao invés de ter pego esse caminho, eu tivesse pego esse aqui, seria melhor, você está dizendo o quê? Deus faz menos do que o melhor. E Ele faz? Deus faz menos do que o melhor? Porque se Ele faz menos do que o melhor, vamos parar de memorizar Romanos 8, 28. Concorda comigo? Bora parar. Aquilo não está certo. Então, se você de fato acredita na soberania de Deus, aceite o que aconteceu. Aquilo que foi responsabilidade sua, confesse a Deus como pecado, aceite o perdão dele e toque a vida. Avance. Pare de ficar olhando, se eu tivesse casado com Beltrano ao invés de com Cicrano, ou com Beltrana ao invés de com Cicrana, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se não fosse assim, Não resolve mais, acabou. Aceite a vida como Deus permitiu que ela chegasse a você. Arrependido, arrependida daquilo que você acredita que foi erro. Aceite o perdão que Ele lhe dá em Cristo dessas decisões erradas. E entenda que mesmo nessas decisões erradas, o plano de Deus se cumpriu. Lembra de manhã que eu falei de Jacó, Labão, Lia e Raquel? Lembram disso? Labão tomou uma decisão errada quando deu Lia para Jacó. Foi um pecado? Foi. Foi uma decisão errada? Foi. Deus permitiu? Não só permitiu, como dirigiu isso, gente. Porque desse casamento veio o Messias. Estão entendendo isso? Desse casamento veio o Messias. Já imaginou se não tivesse acontecido isso? E aí? A nossa salvação. Vocês estão entendendo? Deus não aprovou o que Labão fez. Deus não aprovou o que os irmãos de José fizeram, enviando ele para o Egito. Mas isso atrapalhou o plano de Deus? Não. Então, talvez você esteja numa situação que foi uma decisão errada sua. Ok. Arrependido, diga: Deus, me perdoa. Eu não devia ter decidido assim. Mas eu quero também te agradecer, porque essa minha decisão errada não atrapalhou o teu plano para minha vida. O Senhor vai cumprir o teu plano na minha vida mesmo assim. E eu te agradeço por isso. Naquilo que foi decisão de outras pessoas, você não escolheu. Mas foi meu pai, foi minha mãe que me botou naquela escola, ou que me fez ir para aquele emprego, ou não sei o que isso, ou foi meu chefe, ou foi aquilo. Pronto, aí é mais tranquilo ainda. Porque se você não tinha poder de mudar a situação, que responsabilidade você tem? Depende de quem tudo isso, então? De Deus. Descanse em Deus. Pare de brigar com Deus. Pare de ficar culpando A, B, C. Mas se fulano não tivesse feito isso, se cicrano não tivesse feito aquilo. E muitas vezes nós culpamos as pessoas que estão mais próximas de nós, com mais possibilidade de nos ajudar. A gente fica atacando pedra e daqui um pouco está isolado, sozinho, sozinha. Ninguém entende, sem saber por quê. Ora, sem saber por quê. Não tem humildade suficiente para aceitar a vontade de Deus. Não tem humildade suficiente para saber: Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está no controle. Eu não queria desse jeito, mas a minha vida estava sob o domínio de outra pessoa, e essa pessoa dirigiu a isso, e eu tenho certeza, Deus, que a decisão daquela pessoa não atrapalhou o teu plano para a minha vida, não. Não atrapalhou. Fez foi cooperar.
Isso é crer na soberania de Deus. Isso é aceitar a soberania de Deus, ok? Haja com responsabilidade diante de Deus. Procure entender o que Deus quer que você faça, dentro de suas condições, usando o conhecimento que Deus lhe dá através da palavra e das situações. Faça o melhor que você puder. Tome as decisões melhores e descanse em Deus. Nosso Deus é soberano. Nem minhas decisões erradas, nem as decisões erradas dos outros vão impedir que o plano dele se cumpra em minha vida. Então, a reação adequada não é revolta, não é raiva, não é ressentimento, não é ira, não é carregar uma carga emocional de revolta dentro de você contra tudo e contra todos. Essa não é a reação. A reação adequada é Deus. O Senhor é soberano, sábio e amoroso. Se minha vida está com problemas, se eu estou sofrendo, eu peço que dos céus chova a solução, que dos céus venha a justiça, que dos céus venha a salvação. Mas contender contigo, brigar contigo, eu não quero não. Vamos cantar Nosso Deus é Soberano, encerrando o nosso culto, mas vamos cantar com uma declaração de fé, que nós realmente acreditamos nisso. Amém.